patiently hoping her harlequin hovers nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit. He runs, wishing he could fly. Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E voltamos com o nosso convidado especial, Thiago Marinho. Opa, e aí, pessoal? Como prometido, hoje a gente vai falar do Annihilation. Filme último do Alex Garland, diretor e roteirista aí do Ex Machina e também roteirista de outras coisas legais, tipo Sunshine, do Danny Boyle. Um cara que gosta muito de sci-fi mesmo. Pegou uma história meio sci-fi, totalmente sci-fi. Bastante sci-fi. É sci-fi. Apesar de não ter futurismo, é sci-fi. Então, antes da gente começar, deixa eu explicar primeiro como encontrar a gente. Para falar com a gente, se você gostou do Annihilation, se você não gostou, se você tem dicas, se você acha que uma voz está muito mais alta que a outra. Se você quer dar uma dica do que a gente devia falar, de temas, entre em contato pelo podcastcatchingup@gmail.com Ou lá no Facebook, no facebook.com/podcastcatchingup. ou procure a gente no Twitter. Eu sou o @odesinformante. E eu sou o @dedonato. E a gente tem mais um lugar para ser achado agora também, né? Ô, louco! A gente tá no Spotify. O Spotify começou. beleza. O Spotify Olha começou com podcasts e a gente já tá lá. É só procurar por Catching Up Podcast ou... Porra, isso é boa notícia mesmo. Vai ficar mais fácil para ouvir. Se você não tem o costume de ouvir, você não tem um aplicativo de podcast no seu celular, Você não tá sofrendo com aquele aplicativo horrível da Apple de podcast. Então vai no Spotify que você já tá acostumado. Será que ele vai impactar no meu algoritmo do Discover Weekly? vai dar dicas legal. de outros podcasts. de outros Sei. podcasts. Pode Eles ser estão investindo faz interessante. pouco tempo. Faz, sei lá, alguns meses que eles estão com podcast aí. Que demais. O que eu já ouvi no Spotify são os álbuns de comédia. Ah, é? É. Clássicos, assim, ou não? Claro, até clássicos. Eu lembrei que, tipo, o primeiro álbum de comédia que eu ouvi, me desculpa, era o do Adam Sandler, que o Douglas Tudo bem, trouxe. Mário, tudo bem. Não, Douglas tem trouxe problema, dos Estados não Unidos. Tem problema, não tem problema. E Tá aí tudo eu certo. ouvi e falei, nossa, que bizarro, né, cara? E eu, tipo, nunca tinha parado pra pensar que podia estar livre pra ver. Eu falei, mano, esse eu lembro o nome, deixa eu dar uma olhada. Eu olhei e tava lá, todos os Adam Sandler. Tipo, aí se eu procurar pelo nome do cara... Pô, vou você caçar acha? uns Danny Cook lá, que eu curto. Legal. Então agora você pode ouvir a gente no seu aplicativo de podcast, pode ouvir a gente no seu browser via o Pipa e pode ouvir a gente no seu Spotify. É isso aí. Mas vamos ao que interessa. Antes da gente falar do filme, Eu sei. Eu tava esperando você levantar essa bola. deixa eu só falar de duas recomendaçõezinhas rapidinhas de séries que a gente já falou aqui algumas vezes e que voltaram. Voltou o The Americans para a última temporada agora e já começou montando as peças para finalizar a história aí. Tá, a série continua super atual, apesar de ser nos anos 80. Talvez até mais atual agora. E tá conversando bem aí com o momento atual. Tá bem... parece que as coisas vão ficar sérias. E também falar do Legion, que voltou para a segunda temporada e continua lisérgico como sempre. Assim, é uma coisa que você assiste... a experiência de assistir é maior do que... A história que é contada. Necessariamente a história. Continua muito louco, muito legal. Vocês já viram, né? Todo mundo já viu. Muito fã. O Legion do FX. Aliás, os dois do FX, né? Sim, senhor. O Legion passa na quarta-feira... Não. The Americans passa na quarta-feira nos Estados Unidos e o Legion passa na quinta. Eu acho que porque eu assisti... É isso aí. Acho que é isso mesmo. Então, boa hora que o FX resolveu... Abril, né? Abril do ano passado tinha, 18 séries. Agora tem 2, 3 aí. Mas são 2 boas. Então, vamos embora. Vamos cair pro filme? A gente vai separar, Bora. então, do nosso jeito prático. Vamos explicar um pouco o filme. E depois a gente vai fazer uma ala de spoilers. Aí, então, quem viu o filme pode ouvir tudo. Quando vier a musiquinha do spoiler, se você não viu ainda, a gente vai avisar. Vai ter música, vai ter uma seta luminosa. E vocês vão poder parar ali, assistir o filme se te interessou. Como
como ideia. E aí voltar para terminar de ouvir o podcast com a gente. Então deixa eu ler a sinopse do filme aqui do IMDb, só pra gente ter um ponto de partida. Tá com ele aí? Tô. Uma bióloga se inscreve para uma missão secreta, uma expedição secreta e perigosa, numa zona misteriosa, onde as leis da natureza não se aplicam. E é isso, só a descrição. Tá ótimo, não precisa mais do que isso mesmo. Mas você acha que isso aqui faria alguém assistir? Não, é uma sinopse, só um ponto de partida, pra saber do que a gente tá falando. Uma bióloga se inscreve para uma missão secreta e perigosa numa zona misteriosa. Me perdeu aí. Mysterious Zone, pra mim... Mas você quer já explicar o que é a zona? Não, né? Não. Mas eu acho que assim, acho que a abertura... O que é a abertura do filme? É ela sendo entrevistada. Não, a abertura do filme explica o que é, da onde vem o Shimmer. Então. Era isso. Que é eu acho que essa seria a minha asteroide. descrição. Um asteroide cai na Terra, acertando um farol, e cria uma zona misteriosa. Tá. Você acha que é muito? Não é um spoiler porque acontece na primeira cena do filme. Mas acho que não precisa. Tá bom. Aqui eu acho que o asteroide daria Eu jogo mais pra ficção científica. Aí. Senão ficaria muito... É muito mistério, né? Posso deixar tudo isso, né, na montagem também, não tem problema. Vai ficar. Então acontece aí uma zona no sul dos Estados Unidos, ali no litoral, é atingida por um asteroide e coisas estranhas acontecem ali, e a Natalie Portman é uma bióloga com um background militar que é chamada, acaba se envolvendo com uma expedição que vai adentrar ali. Expedição que só tem mulheres, por acaso. A gente não sabia de nada disso, né? Até a expedição sair. Mas é um filme que já vou começar traçando paralelo aí com Arrival. Claro. Que ele tem muito do começo do filme, a premissa do filme é muito parecida com Arrival. Acontece um incidente grave e uma acadêmica com um problema sério de luto, depressivo e tal, é chamada para ajudar a resolver esse problema que ninguém sabe como resolver. Interessante. Certo. Essa é uma boa sinopse, melhor ainda do que as E no processo, coisas estranhas acontecem e aí a gente vai falar no spoiler depois. 1001 aventuras. Altas confusões. Altas confusões. Eu acho que, assim, você falou que se lembra direto do Arrival, mas para mim, quando, inclusive, né, eu e o Davi, a gente leu, inclusive, o livro onde o filme foi baseado. Nós podemos falar um pouquinho, né? Posso falar um pouquinho do autor? Do autor Jeff Vandermeer. Ele é um cara... Eu sou muito fã, né, de fantasia e ficção científica. E ele já é um nome bem conhecido há um tempo para mim, porque ele é um... Eu conheci ele porque ele tem ele faz muito trabalho de editor de antologias, e ele é bem conhecido porque eu acho que foi ele que cunhou o termo New Weird, que é uma linha que está bastante em voga com os escritores bons, tipo China Melville e alguns outros, mas é uma ficção científica ou fantasia que tem grandes elementos de estranhamento. Às vezes eu penso assim, sabe, que engraçado, né? Rola isso, mas um cara que talvez tenha começado isso um pouco, às vezes o Neil Gaiman, assim, você para olhar algumas criações dele e tal, tem muitos elementos assim de New Weird. E uma coisa legal, que eu acho que é uma coisa que a gente vai falar um pouco depois, ele também fez uma coletânea de autores escrevendo no mundo de Cthulhu. Olha. Que é super legal. E, se não me engano, inclusive tem um conto do Neil Gaiman, que eu acho que é um Study in Emerald, que é super legal. Esse conto eu li. Que é um Sherlock Holmes. Aliás, é o Sherlock Holmes e o Watson, né? Estão usando o Sherlock Holmes e o Watson investigando um mistério no mundo de Cthulhu, assim. Então é legal que até ele está usando duas coisas que já estão no domínio público, né? H.P. Lovecraft e Conan Doyle. E ele tem alguns livros que são muito elogiados, mas o livro dele que saiu, que foi mais comentado na época, acho que foi 2010, se não me engano, que saiu esse livro, é A Aniquilação, no qual o filme é baseado. 2014.
2014. O livro é recente. Boa, 2014. E tá acontecendo mais isso, né? Livros que saem e são rapidamente adaptados pra... Tem livro que o manuscrito já é comprado pelos estúdios, né? Sim. Eles já estão empolgados e compram antes, já pegam os direitos e já vão fazer Começa uma pré, né? começa a pré e às vezes o filme sai até um pouquinho diferente do livro, porque... Porque é no manuscrito e não no livro. Mas eu acho interessante tá abrindo isso daí. Eu acho New Weird uma coisa muito legal. Acho que o Aniquilação é um New Weird bem light. Tem coisas, eu consegui... A hora que você falou, eu falei, é verdade, olha só. Nem teria parado pra pensar nisso, mas tá lá. Mas é legal, eu gosto... Quero que esse campo expanda um pouco, porque tem material muito legal lá. Você leu os 3 livros? Não, eu li o primeiro e na época eu comecei a ouvir. Agora, quando vocês me convidaram, eu até voltei a começar a ouvir, mas a vida não deu tempo de terminar o audiobook do segundo. Eu também só li o primeiro. E o audiobook do segundo começou bem, tem até depois na fase dos spoilers, tem umas coisinhas, uns elementos do filme que eu senti que eles tiraram do segundo livro. Ah, legal. Quando a gente chegar na fase do spoiler, a gente fala. E... Mentira, ele já terminou os 3 livros. É uma trilogia. Ele já lançou junto. Um saiu em janeiro, outro saiu em março, outro saiu em maio, uma coisa assim. E até pelo tamanho dá pra ver que daria fácil pra ser um livro Um só. com 3 atos bem distintos. Porque quando eu for falar um pouquinho dos segundos, dá pra ver que Entendi. mudou bastante o esquema, né? O primeiro livro é curtinho, tem 180 páginas, sei lá. Não, 2 idas ao banheiro. O áudio... Depende do seu sistema gasto. O audiobook, ele tem 6 horas. 6 é pouco. É bem curtinho. Entendi. Que bom. Não é um Patrick Rothfuss que fica brincando com a nossa expectativa, nem o George R. R. Martin. Mas enfim, então o livro é do Vandermeer, né? Jeff Vandermeer. Jeff É Vandermeer. americano? Não Ou tenho holandês. certeza. Não tenho certeza. Eu sei que, aliás, os grandes editores é ele com a esposa dele, que é Anne Vandermeer. Entendi. E o livro foi adaptado pelo Alex Garland, como a gente falou agora há pouquinho, que é um diretor roteirista, que era só roteirista de sci-fi, fez o Ex Machina. Vocês gostaram do Ex Machina? Gostei. Ex Machina com o Jason Isaac também, e com É verdade. o Domhnall Gleeson. E rapaz ruivo, né? Isso, que tá em tudo agora, tá no Black Mirror, tava no Star Wars agora. Star Wars, ele é o capitão. Nervosinho lá. Sim. Que todo mundo fica zoando. Hugs. Como é que é o nome dele? Hugs. Aliás, assisti, já encaixando aqui, tem um extra do Blu-ray do Last Jedi que saiu como um filme. É tipo tem 1h30, um documentáriozinho making off Meu Deus. da produção, chama The Director and the Jedi. E é só acompanhando a produção mesmo, um pouquinho da pré e boa parte da produção com o Rian Johnson. E tem uma hora lá que ele fala, assim, tá conversando com alguém, ele fala, no meio da filmagem lá, recebi aqui uma chuva de tweets russos, todos russos, eles fizeram um movimento, uma campanha para não matem o General Hux, por favor, porque ele é lindo, ele é não sei o quê. Que legal. Que legal. E também tem a Alicia Vikander, né, que acho que foi o filme que lançou ela praticamente. No Ex Machina, sim. Ela O tá filme muito bem seguinte no ela filme. ganhou o Oscar, então. É verdade. O Ex Machina, que é um filme que, pelo menos em termos de temas, eu adoro assunto, adoro filosofia da mente, adoro inteligência artificial, saber o que é humano, o que não é. Mas eu não gostei muito do filme, não. Não? Eu também, assim, Acho ele legal. foi prazeroso de ver e tal, mas não me deixou eufórico, não. Eu não acho- pedi em casamento, mas tipo... ele é muito bonito mesmo. A fotografia é linda, o lugar onde eles filmaram é maravilhoso. Eu quero essa casa pra mim. Na Noruega. Já nos, tá ótimo. Nos fiordes. Não Nossa fico Senhora. triste. É lindo aquele lugar mesmo, é verdade. Só que assim, o que eu achei do filme é que ele ensaia de falar sobre os temas interessantes, de filosofia e tal. Na conversa que os dois protagonistas têm ali, eles falam, protagonistas não, né? Mas o protagonista e o antagonista ali, eles citam alguma coisa, mas eles não aprofundam, eles não vão na conversa. Eles falam, e tal assunto, e tal coisa, e fica por isso mesmo, sabe? Só pra falar que o cara estudou. Faz sentido. E eu acho que eu não gostei do filme principalmente por isso, porque é um tema que me é muito caro
e que eu achei muito pouco explorado. Não entregou pra você, né? Não entregou. Ele tem umas coisas legais, um final interessante e tal. Eu colocaria a Alicia Vikander no último Star Wars agora. No próximo? Só falta ela. Né? Então... Por que não? Não, tem uma chinesa no filme também, japonês. Ah, pode crer. Pode crer, eu já tinha Também dá pra esquecido. encaixar. É fácil. Pegar o elenco todo. Mas enfim, esse foi o primeiro filme como diretor dele, do Alex Garland. E ele... Pensando que é o primeiro filme, é um bom começo. Não, pra claro, não, com certeza. E a crítica amou o filme. Eu lembro de ouvir bastante. E aí, com esse sucesso aí, ele soltou o segundo filme mais autoral. Não é mais autoral porque é uma adaptação, né? Mas é um filme que ele teve mais controle, talvez. Tanto controle que a Paramount, que é o estúdio, viu e detestou. Eles chutaram o filme de distribuição mundial, venderam pro Netflix. Falaram, tá, a gente vai, já que a gente gastou essa grana aqui, a gente vai distribuir nos Estados Unidos no cinema, não em muitas salas, e o resto do mundo que se vire, o Netflix aí passa, eles não vão passar no cinema. Vocês acham que valeu? A Paramount estava certa em chutar o filme de escanteio? Assim, é engraçado, né? E eu fiquei... Você tem alguma informação, Davi, se ele mudou alguma coisa depois? Que eu saiba, não. Depois que a Paramount rejeitou... Não vou te dar certeza, mas que eu saiba, não. Elas estavam torcendo muito o braço dele, porque, assim, não é spoiler nenhum, eu gostei do filme, gostei bastante até, mas... Eu não sei se eu fui influenciado ou não, mas eu consigo imaginar que teve bagunça por trás da produção do filme, assim. Porque é um filme muito estranho, né? Ficou um filme estranho, que me agrada... mas tem umas coisinhas ali. Acho que quando for a parte de spoiler eu vou poder explicar melhor o que eu tô pensando. Até assim umas decisões a partir do livro, por que foi pra cá e não pra lá, ou pistas de coisa que tinha no livro, não tem no filme, mas parece que tem umas sobrinhas de algumas coisas ali. E aí eu senti que foi um filme que teve problema, assim, não sei se é influência de ter ouvido essa notícia. Pode ser. Mas da minha parte, eu não vou reclamar por ter ido direto pro Netflix, não. Porque eu acho chegou mais rápido pra gente. Chegou muito mais rápido pra gente e chegou... Não é um filme desses que teria estreia... Em todas as salas, 1 milhão de salas. Não, e ao mesmo tempo que sai lá, sai aqui. Não ia acontecer. Simultâneo. Obrigado, viu? O português é uma língua muito louca. Não ia ter estreia simultânea. Ia demorar provavelmente esses bons 3 meses para chegar em 4 salas em São Paulo. E a diferença foi de 3 semanas no máximo. Foi no meio de março e Não. Foi no começo de março? Foi no fim de fevereiro, tipo 28 de fevereiro e aqui 12 de março, no resto do mundo. Mas olha, uma coisa interessante para se pensar é assim, eu acho que já posso fazer até um elogio pro filme, que não envolve spoiler, que eu acho um filme plasticamente muito lindo, muito bem feito, assim. Gostei muito, principalmente da paleta de cor que eles escolhem para usar, inclusive para trazer esse elemento de estranhamento, né? Então... Eu acho que quando o filme é colorido, ele é bonito, mas eu acho que, no geral, ele é um filme meio escuro demais. Então, mas eu gostei, assim, sabe? Uns tons bem pastéis, porque ele tem uma coisa, também acho que, de novo, isso não é spoiler, pode estar aqui, mas, assim, eles usaram muito aquela estética de escama de peixe, sabe? Aquela coisa que refrata, um efeito meio de prisma, assim, só que com tons muito sutis, né? O prisma, ele separa as cores, né? Ali elas estão todas meio misturadas ainda, mas você vê um pouquinho de verde, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul, um pouquinho de amarelo. Em determinado momento do filme, todas as cenas, se você procurar, tem um elemento disso, né? Esse elementinho de cor refratando, assim, dividindo. E eu achei... E isso mesmo, assim, nessa cor um pouco desbotada, um pouco subexposto, assim, me agradou bastante, assim. E o design de som também eu achei todo muito bem feito, assim. O som, pra mim, foi a coisa que eu mais gostei do filme. Né? Achei o som super legal. Não só a música, mas o som mesmo.
E aí eu volto ao ponto que é assim, será que esse filme não teria se beneficiado de ter passado No cinema? no telão? Eu acho que sim, mas eu acho que, por outro lado, muito mais gente tem acesso a esse filme agora. Muito sem mais. dúvida. Muito mais fácil. Era um filme que ia ter 1.000 pessoas assistindo no cinema no Brasil. Enquanto que o Netflix tem uma penetração de milhões. Não que os milhões vão ver, mas tá ali, tá fácil. E aí a questão fala, mas aí a pessoa vai ver olhando o celular e com a criança gritando. É verdade, mas ela não precisa. Eu, quando assisti, eu sabia da história do filme, eu estava interessado. Eu fechei o meu quarto, apaguei as luzes, botei o som no home theater no alto, a tela estava boa, a conexão estava boa, ninguém me interrompeu o tempo todo. Eu tive uma experiência melhor que a experiência do cinema. Legal. Porque no cinema tem o cara comendo pipoca do seu lado, aquele cheiro, tem o estacionamento que você vai pagar, você está preocupado com o horário, com não sei o quê, você tem filho, tem a babá, não sei o quê. Então, eu, pessoalmente, do meu privilégio e do meu lado preocupado em assistir o filme da melhor maneira possível, tive uma experiência melhor na sala da minha casa. Sei que não é como a maioria vai ver, mas eu não tô reclamando não, porque, tipo, o cinema tá se matando sozinho. Porque... Eu acho que cada vez essa distância diminui entre o cinema e o que você consegue fazer em casa. Você cada vez mais perto de ter a mesma experiência, assim. Nesse quesito, eu acho que você não perde. Se você tiver Se tiver preocupação em assistir o filme, você desliga o celular, você não olha o celular. Não, e no cinema não tem nada que te impeça de verdade. Tipo, você vai ver várias pessoas usando o celular na sala de cinema igual. Então, tipo, vai usar menos porque tem ali uma pressão social. Mas o cara vai tirar, vai responder um WhatsApp, vai tocar o telefone. Sempre tem um, né? Sempre tem. E tá esperando o amigo chegar, então ele fica olhando o tempo todo. Às vezes não tem... E é difícil tem algumas coisas que você não consegue controlar. Você acabou de comprar, mas aí você descobre que sua avó tá entrando no hospital. Você vai ficar de olho no celular, essas coisas vão acontecer. O que rola dentro do cinema quanto a isso é a pressão social só. E outro, Netflix não tem comercial, nem trailer. Seu trailer sonho. É uma delícia. Eu adoro trailer também. Não, Trailer é uma arte à parte, que diga DC. Com o maravilhoso trailer do Esquadrão Suicida. DC que sabe fazer trailer e só. Bom, vamos falar um pouquinho mais do filme, então. Né? Eu acho que vale a pena a gente adentrar um pouco. Eu acho assim, no quesito, quanto a essa parte da briga com a Paramount e o lançamento, é complicado, mas eu não discordo em alguns pontos. Eu acho que ele não teria um super público no cinema. Vocês acham? Eu acho que não. A reclamação da Paramount era que era um filme estava muito intelectual. E eles não iam conseguir a audiência que eles queriam. Então, dane-se o resto do mundo. Pois é, e eu penso assim, né? Algumas opções que diferem do livro, vamos dizer assim, uma dessas cenas que tem um certo tipo de impacto que é muito mais digerível para esse público de cinema, do pipocão e tal, eu senti que estava mirando pro cinema, entendeu? A gente vai falar na parte dos spoilers melhor disso. Eu, sinceramente, antes de falar de história, eu achei o livro mais tradicional do que o filme. Eu achei que o filme ousou mais do que o livro. Que bom. Em alguns aspectos eu concordo com você. E eu acho isso bom dos dois lados. Eu acho que é muito bom quando o livro é mais difícil de ser consumido. E por ser mais difícil de ser consumido, ele acha um caminho em que ele consiga ser mais vendável. E pro filme, eu acho que quanto mais ousado, melhor, porque a gente... O tradicional é o contrário. Né? O tradicional é o livro ser super difícil e o filme ser um feijão com arroz. Um feijão com arroz destilado do livro. E eu achei o contrário aqui. Pelo menos, eu não li os outros livros, mas o primeiro livro tem storylines, assim, que é muito feijão com arroz, você sabe mais ou menos aonde ele tá indo. E não existe no filme. Tipo, eles limaram aquelas histórias. Pois é, e eu até sinto que elas eram um pouco barriga, assim mesmo, no livro. Agora, é engraçado, né? Você falou que você lembra muito do Arrival e eu gostei de ouvir isso, não tinha me ocorrido de jeito nenhum, essa coisa do luto e tal. Agora, assim, pra mim é impossível. E eu li o livro sabendo já que lembra
o Stalker, do Tarkovsky. Sim, pra caramba. É a maior História, referência do a filme. premissa, assim, né? Uma zona, para não dar spoiler, mas assim, uma zona onde tem alguma força externa modificando aquela zona e a partir disso não criar uma ação nem nada assim, mas ter uma coisa mais reflexiva sobre o ser humano e tal. Então isso eu achei muito legal. Agora o livro... Então o filme, eu senti que o filme foi muito... ele tava com muito Stalker na cabeça. Assim, e o livro tem um ar assim um pouco mais de investigação científica assim, para mim. Então me lembrou um pouco mais tipo Enigma de Andrômeda. Sim. Vocês já viram? Um filme dos anos 70 de um vírus. Andromeda Strain, do Michael Crichton. Baseado no livro do Michael Crichton, e o filme é absolutamente fantástico. Eu assim, adoro também. O filme é do Robert Wise, que é o diretor de West Side Story e de... O cara é editor do Cidadão Kane, né? Editor do Cidadão Kane e diretor do primeiro Star Trek também. E eu acho que é um filme muito bom, assim. Então ele me passava muito essa vibe, enquanto o filme me remetia mais ao Stalker, do Tarkovsky, que também é outro puta filme. Não só o Stalker, mas o Solaris também. Também. Ele tem elementos fortes do Solaris. Mas aí a gente já começa a entrar no spoiler, quase. Mas eu penso a mesma coisa. Então é um Solaris mais Stalker mais Arrival. Com um pouco de 2001. 2001, sem dúvida. Eu acho que não dá pra tirar 2001 desse mix. 2001 também. Então você faz essa salada aí com os melhores filmes de sci-fi da história do mundo. Pois é, se for pedir pra uma pessoa falar os 10 filmes sci-fi mais cabeções, esses 4 capazes de entrar na maioria das listas. Vão estar bem ali. E aí, o resultado é um filme melhor do que esses? Não, né? De jeito nenhum. Não. A gente acabou não dando um veredito assim, tipo, é um filme... Vamos fazer o trabalho aqui, vamos fazer o que precisa. Então a gente já falou qual é a premissa do filme, falou bastante do diretor, falou bastante do escritor, fez comparações do filme com outros filmes. Fala um pouco da Natalie Portman. O que eu ia falar assim, a Natalie Portman é o papel principal, é quem carrega a gente pelo filme. Ela tem ela já tá mais tarimbada no cinema, eu acho. Ela consegue ler um personagem um pouco com mais camadas e mais maneiras de interpretar esse personagem. Então a dor dela não tá à flor da pele o tempo todo, até porque ela tá tentando ver se ela consegue sanar o problema que ela tem, né? Vou te falar assim, eu conheço a Natalie Portman, adoro o trabalho dela, acho ela uma excelente atriz, sempre. Passa o número dela depois. Se eu não conhecesse, eu não sei se eu ia ter gostado tanto dela nesse como filme, atriz. nesse filme. Você também tem essa Mas impressão? eu concordo com o Davi, mas assim, ela fez direitinho, né? É o personagem. Super ela tá no competente personagem. fazendo... É que não é um personagem... Também não é um personagem Não é um rico, personagem né? super... Não é super carismático, não é um personagem que você vai lembrar no fim do ano pra qualquer premiação ou qualquer coisa assim, não vai ser lembrado. Na verdade, esse filme deve acabar não sendo lembrado pra nada, né? Tipo, Só quem gosta de sci-fi. Daqui uns 30 anos vai ser um belo cult. vai ser cult, sem dúvida. Mas no geral, eu acho que é um filme que tem os pontos altos muito altos, mas eu acho que ele tem muito ponto baixo também. E aí eu acho que derruba a média do filme. As outras meninas, vocês gostam? Todas. Todas. Até aquela que eu não conhecia, que faz a Shepard. Quem? Shepard, não sei porque eu fiquei com o nome dela. Tem a Tessa Thompson, que é a física. A Jennifer Jason Leigh, Jennifer Jason Leigh, que faz a psicóloga. E a Dina Rodrigues, que faz a Jane the Virgin. Não, e tem mais uma. É uma sueca. É uma sueca, exatamente. Novotny. Eu cheguei a olhar. Sempre quando eu tô vendo Netflix, eu abro uma abinha do MDB, assim, pra bater os nomes. Tá perdendo a experiência de ver o filme. Total. É esse mundo de hiperconectividade que a gente Perguntaram tem um memezinho, virou um memezinho, é uma entrevista com a Isabelle Huppert, que o entrevistador bobão pergunta: o que você gosta de comer quando você assiste filme? When I go to the movies, my favorite snack is... No snack, no drink, no food, just being focused on movies, no noise. Então eu sou do time Isabelle Huppert. Eu concordo isso, principalmente quando a coisa me arrebata, assim.
Aí eu vou. Eu falo, eu tava vendo aqui, não. Para, apaga a luz, desliga o segundo monitor. Mas Vamos ver então, direito. eu começo Agora, o filme quando o sempre filme- igual. É. E aí, se o filme me ganha, aí ele vira esse... Puta, até filme ruim, cara. Filme ruim, nem com filme ruim eu pego o celular. É mesmo? Eu vou só assim, se for palhaçada, assim. Se eu já vi o filme, claro, mas se eu não vi o filme... Não, deixa eu ver essa história até o fim, aí depois eu vou pro resto. É um pouco de paranoia, assim. Purista. Purista. Mas é legal. Um Não, é grande importante. respeito que você tem com todo mundo Com a que fez arte. qualquer uma dessas coisas e tal. Então gostamos de todas as atrizes, né? Concordamos. Ótimas. Tem Ótimas e e dois grandes atores, que é o Jason Isaacs. que tem um papel Vamos falar o nome pequeno. dele certo uma vez no podcast? É Oscar Isaac. Oscar Isaac. Eu falei Jason outra vez Jason, também? acho que sim. Corrige lá atrás depois. Não, Dubla. É Oscar Isaac. Isaac. Oscar Isaac, Jason. Sem Isaac. S no final, isso eu sabia. É verdade. É o Paul Dameron, é o Lewis... Como é que é o... Puta, ele tem tanta coisa já. Inside... Isso é Llewyn Davis, né? Llewyn Llewyn Davis, Davis, isso. que é ótimo. E o outras Benedict cositas. Wong fazendo E o rapaz fez o Kublai Khan naquela série fracassada do Netflix, do Marco Polo. o Benedict Wong. Wong. O cara fez Inception, o cara fez de Fez tudo. um monte de coisa. Ele é ótimo. E fez Doutor Estranho. É verdade. É verdade, ele faz... Eu... Ele é um dos 5 chineses que Hollywood sempre pega para todos os filmes. Sim. É verdade. Então falamos um pouquinho... Já falamos do diretor, do escritor, do elenco. Da A história... fotografia, da beleza do filme em si, né? A história a gente fez ali um cabeçalho para vocês terem uma ideia do que é. E agora eu acho que, sim, gostamos. Vamos dar um veredito final. Como... Eu recomendo, acho que tem que ver. Mas não acho que você vai gostar, assim. Não acho que é um filme para todo mundo, não. Eu acho que é um filme que tem muitos pontos baixos para ser... Uma unanimidade. Eu recomendo só para quem curte uma ficção científica mais cabeção, quem gosta de filme que tem uma baixa rotação e, eventualmente, acho que não tem muito spoiler também nisso, em falar em filmes que deixam um final um pouco mais aberto. Ele é um Arrival bem pior, basicamente. É um tags. Se você gostou de. A gente já falou daqueles clássicos, do Stalker, do Solaris, de 2001 e do Arrival agora mais recente. Mas só tenha em mente que é um filme pior do que todos eles. Pra mim, vale assistir, vale as 2 horinhas e pouquinho que ele deve ter de running time ali. Tem boas ideias, bons pontos de discussão, como vocês vão poder ver a seguir. Mas ele não é um filme... Eu acho que a decisão de sair no Netflix foi acertada. Assim, o estúdio olhou e falou, Vou perder dinheiro fora dos Estados Unidos. E pro Netflix, pelo contrário, é ótimo. É um lançamento exclusivo fora dos Estados Unidos, com a Natalie Portman, que é uma pessoa que atrai, com o Oscar Isaac, que é um outro cara que atrai. Vendo o histórico dos outros filmes originais que eles lançaram só esse ano, assim, já não tem nenhuma grande coisa. Todos teve algum problema. O Mute, a gente falou no último episódio, tem problema. Assim, todo dia tá saindo um e nunca é um home run, assim, né? Ou é o Cloverfield Paradox, que também foi uma bomba. Pois Que é. interessante, né? Eles devem estar fazendo uma conta assim. Vira e mexe na história de produção de inúmeros filmes, o filme chega num ponto onde ele não tá bom. Né? Isso é muito comum. Esses filmes, principalmente, que prometem ser um assunto interessante, tem um elenco que chamaria atenção, aí os produtores veem o filme e falam, não vai dar para fazer isso. E aí, normalmente, o que acontece? Eles investem dinheiro para refazer isso, remontar, reeditar, trocar um ator, refilmar e tal. Deve estar acontecendo uma conta onde o Netflix olha e fala assim, olha, entre reinvestir esse dinheiro e lançar ele e capitalizar um pouco ele, né, nesse formato de assinatura, se bobear deve valer mais a pena do que completar, vamos dizer assim. Eu acho que isso aconteceu com esse filme, mas não é o caso de todos. O Mute, por exemplo, é uma produção original do começo ao fim. Ele não foi comprado pelo Netflix. Mas é interessante porque o Netflix, no final, ele acaba sendo um espaço pro autoral. Mas a gente tá ouvindo bastante, né, de coisa que tal série foi cancelada, vai pro Netflix, tal, não sei o quê.
Tal filme não vai ser mais distribuído por quem produziu, foi pro Netflix e tal. Esse é um caminho. Agora, não quer dizer que isso vai continuar, porque entre a leva de filmes do Netflix aí, tem o novo do Alfonso Cuarón, tem... Tem... Me fala, pelo amor de Deus. Chama Roma. Inclusive, tá tendo... O Cannes odeia o Netflix, né? Cannes, eles falaram que não vai ser elegível se não passar no cinema na França. E na França tem uma lei que se você passar no cinema, você não pode passar em home video em menos de 8 meses ou 9 meses. É uma eternidade. E pro Netflix isso não funciona. Então, isso é para jogar o Netflix de escanteio. E o Netflix falou, tá bom. Então, esses 5 filmes grandes aqui que estavam aí, que já foram aprovados para Cannes, a gente vai tirar. O do Cuarón era um deles. Tem mais uns outros bons que eu não tô lembrando agora de cabeça. Mas esse assunto ainda tá rendendo, porque o festival é em maio. É muito... E tem assim, essa é a próxima briga do audiovisual. Eu sou, de verdade, do time Netflix. Eu acho um absurdo os distribuidores de cinema estarem se apegando ao negócio que vai morrer. Eles têm que melhorar o serviço deles para sobreviver. Eles não têm que atacar o que tá vindo novo aí, que é melhor do que eles. Eu queria muito ouvir os argumentos desse povo que tá sabotando. Distribuidor de cinema na França. Os caras estão no cantinho deles ali há 60 anos fazendo dinheiro, mas e não arredam um pé. Falta de vontade de mudar. Isso é um problema. Bom, vamos para spoiler? Bora. Vamos. Então, spoilers de Annihilation. Então, ele mudou bastante do livro, né? Tipo, bastante coisa. A causa, o que o Schimmer faz com as pessoas é diferente no livro e no completamente. filme. O tema do filme é câncer, mutação, e o livro não tem nada disso. E eu até pensei isso, assim, né? O filme, ele trouxe esse tema, assim, câncer, até também eu acho que penso que ali eles estão falando muito... Acho que de autodestruição, sim. de mágoa, né? Mágoa que se consome. Tem sempre no imaginário, eu acho, que alguma coisa a ver, assim, em câncer, com luto, com aquilo que não é dito. Claro que é uma coisa meio até pseudocientífica, assim, e ouve-se também que tem alguma evidência de angústias e não sei o que, tararã. E eu penso, inclusive, né? Agora que a gente liberou spoiler, aquela cena final... da Natalie Portman lutando com um duplo dela é uma materialização desse motivo que acompanha o filme, assim, desse tema e tal. E isso não tem muito no livro. Praticamente não tem. O livro bom, falando dessa parte aí, você falou um pouco de pseudociência, mas tem uma parte psicológica mesmo, que a psicóloga, a Jennifer Dezonie, fala com todas as letras quando ela tá conversando com a Natalie Portman lá. Que ela fala resume isso, né? Quase ninguém se mata. Como é que é? Quase ninguém se mata, mas todo mundo se autodestrói em algum ponto. Eu vou procurar o clipe. E também solta esse negócio, todas as células tem uma programação de autodestruição e tal. Tudo isso tá costurando nesse motivo, e aí tá até entregando. Exatamente. Acho que até um pouco demais, até um pouco... Ela falou o nome do filme. Praticamente. Inclusive, no livro, o nome do livro, Annihilation, é importantíssimo por um motivo que não é no filme. O livro... Vamos contar, né, essas duas coisas assim que foram removidas do filme. Você quer falar, Davi? Pode falar. Tem duas coisas assim que já é apresentado nos primeiros 2 capítulos do livro que são fundamentais para o livro. E por algum motivo eles removeram isso da trama. De cara, para você entrar no livro, aliás, inclusive eles não chamam de Schimmer, eles chamam de zona, área X. E para você entrar na área X, você só consegue entrar, é o que dizem, né? É o que o pessoal do Southern Heat diz, que assim, você só consegue entrar se você estiver hipnotizado. Ele fala que só consegue ou... Então, eles dizem isso, mas é questionado isso. Aliás, tem toda essa pincelada.
tanto mais no livro do que no filme, de assim, estamos sendo mentidos, estamos sendo manipulados. Exatamente, tem uma conspiração muito forte do governo desse Southern Reach aí, que no filme não existe. Eu acho que era uma das coisas que é arroz e feijão no livro. Tipo, boa parte do livro se preocupa em como ela, a bióloga, aliás, ela não tem personagem com nome no livro. Nenhum nome é dito no livro. Todo mundo usa o título, a profissão. Ela fica tentando lutar contra essa conspiração, que por que o governo não deixa eu trazer equipamento moderno pra cá? Por que eu... Que é outra coisa que não tem no filme, né? Não, no filme só não funciona. No filme eles abrem a bússola tá louca, os equipamentos todos estão funcionais, Eles gravam, fazem as coisas, mas eles não conseguem contato fora da área. Então pra resumir, e a outra coisa mais estranha de todas, que aquilo é aquele comecinho que te pega pelas bolas, é o fato de que, assim, eles chegam no primeiro e segundo capítulo num buraco, que eles ficam sempre chamando de... Ela, né? A bióloga, a protagonista chama de torre. Ela chama de torre, eu ia falar que eles ficam chamando de poço, ou de buraco, ou de corredor, sei lá, e pra ela, isso é alguma coisa muito importante pro autor, porque ele grifa isso pra gente umas 200 vezes, que ela fala assim, é engraçado, né? Um buraco no chão, mas pra mim é uma torre aquilo. E lá dentro, eles encontram paredes onde parece que alguma criatura passou por ali, encontram restos de um slimezinho ali. E nas paredes tá escrito um poema. Where lies the strangling fruit that came from the hand of the sinner, I shall bring forth the seeds of the dead to share with the worms that... É um discurso, assim, que não faz uma muito prosa sentido. poética e tal, é super legal. E é uma coisa muito louca, assim. Ele fica falando de uma strangling fruit, eu nem sei como eu traduziria isso. Então ela traz uma camada de estranhamento. É assim, se esse filme optou para seguir um caminho de assim, uau, vamos fazer uma coisa bem estranha e tal... Esse elemento, será que seria too much no cinema? Entendeu? Por isso que eles tiraram? Você olha e as paredes têm poemas escritos. Eu acho que, assim, não sei, né? Mas eu acho que o Alex Garland estava mais preocupado em falar de outras coisas que não isso. Eu acho que isso... É justíssimo tirar, porque ia gerar ruído, né? Eu acho, pra mim, eu não li o livro, então eu tô vendo aqui as impressões de vocês, e pra mim o que dá a impressão é que o Alex Garland usou o livro como trampolim pro que ele queria falar. Sim. Ele queria passar uma ideia e um conceito, e ele falou, olha, cabe aqui, eu vou usar isso aqui. Inclusive, acho que a gente podia falar um pouquinho mais do filme em si, antes de falar muito do livro, porque, porque muita gente não leu o livro, né? E até agora só teve spoiler também dos 2 primeiros capítulos aí do livro. Sim. Mas não é questão de spoiler, é só porque a gente fica só comparando e até o Mário fica fora da conversa. Não fico. Eu tava gostando, porque pra mim... pra mim é legal tentar entender que caminho seguiu o livro, que caminho seguiu o filme. Normalmente, quando eu sei que um filme é baseado numa obra que eu não li e eu gosto do filme, a primeira coisa que me dá vontade é ler o livro pra ver foi o que eu fiz. Como o cara, como a pessoa escreveu aquilo. Até porque é um filme que acaba tão aberto que quem sabe, né? Natural você ir atrás. Sim. Eu fui atrás do livro assim no mesmo dia e li rapidinho, sei lá, menos de uma semana. Assim, porque mas pelo bem do podcast eu não li. Ótimo, não. Mas é bom mesmo ter... Porque eu fico bastante curioso, assim. Porque tem os 3 estágios, né? Eu li o livro antes do filme, o Davi leu o livro na sequência do filme, e eu não li, só viu o filme. Mas nenhum de nós leu tudo, né? Então a gente não tem a história completa. Mas também eu li eu li assim, sinopses dos outros livros e parece que eles mudam, falam de outros personagens. Pois é, olha só que engraçado. O protagonista do segundo livro, eu nem tenho spoiler para dar do segundo livro, porque eu li uns 15% do segundo livro, mas é o Benedict Wong, o protagonista. Só que lá ele não é chinês, ele não é sino-descendente, aliás, ele é latino. Outra polêmica, né? Muita gente odiou esse filme de começo porque nos outros livros eles revelam que a bióloga tem ascendência asiática. Olha só. E inclusive outras mulheres do time também têm ascendências diferentes. Então muita gente condenou o filme por whitewashing, por ter escalado a Natalie Portman branca.
Então, e eu reparei, eles quase não descrevem no primeiro livro, né? Não, no primeiro livro não fala nada. Quase E, não e descrevem. esse foi o motivo, porque o Alex Garland não leu os outros livros. Ele só leu o primeiro. Ah, então Olha pra só, ele então- falou, vou colocar quem eu quiser aqui e foda-se. Então depois a reclamação veio depois. E tipo, é uma desculpinha, né? Porque, sei lá, vai atrás de informação. Claro. Pergunta pra alguém. Você não tá precisa ler. adaptando a obra, né? É. Sei lá. Mas Nossa, que engraçado ele não ter ficado curioso, assim, sabe? Ele tá trabalhando... eu acho um que ele se roteiro. inspirou tanto com o primeiro livro. Não, eu vou fazer isso aqui. Eu não quero nem saber o que acontece depois. Deixa eu fazer a minha história. Vai estragar a minha história se eu souber o que era, o que tá, porque se... E o personagem do Wong tá lá parado, né? No primeiro Pra mim, o que primeiro filme. a pior parte do filme inteiro é esse bookend aí, esse debriefing que eles fazem com a Natalie Portman, que é a parte do... Foi o jeito que ele resolveu contar a história. Como é que vai ser contada essa história? Essa história vai ser contada em flashback, mais ou menos. numa entrevista assim que ela sai do Shimmering pra eles conseguirem tirar o que aconteceu lá dentro. Eu entendo que eles escolheram esse caminho para deixar você um pouco perdido, porque você segue a noção dela. Então é muito mais fácil você perguntar, tá, o que vocês comeram? Eu não lembro de comer. Porque você tem de mostrar em cena as pessoas não Sei que a comendo. proposta é falar agora um pouquinho mais do filme, mas assim, no livro a saída é bem cheesy, assim, porque assim, é diários que eles são instruídos a escrever. Todos os membros da expedição são instruídos a escrever diários explicando, over-explaining tudo ali. E esse livro é o diário dela, da O bióloga. Aniquilação Então ela não perde dia. Perde. Começa com ela perdendo o dia. E, aliás, é outra coisa, né? Porque ela perde dia porque ela foi hipnotizada no livro. Sim, e aí eu fiquei pensando, será que ela perdeu... Em algum momento no filme ela foi hipnotizada e eles falaram, não, vamos tirar isso que vai complicar muito, não sei o quê. Eu acho que eles quiseram deixar no filme sem explicar. No Mas aí se livro- você lê, você descobre que é porque a psicóloga hipnotizou de propósito todo mundo do time. E ela usa palavras-chave para manipular as pessoas Mas do isso time. no livro. No livro. Ah, sim, não no filme. Não no filme. E justamente, o filme perde toda essa parte que é uma coisa super cinemática, assim, super basicona, arroz feijão, que funcionaria super bem no cinema. E... Você vai ficar puto com a psicóloga, mas... sim, você fica super puto com ela. De verdade. Não, tem uns twists do filme que são muito fraquinhos, assim. O twist quando elas descobrem que o marido da Natalie Portman tinha estado dentro e era por isso que a Natalie Portman tava lá, e a menina vai, bate nela, amarra. Falei, meio muito, assim, Sim. né? É O meio pior é muito. que essa cena acontece antes da melhor cena do filme. Sim, sem dúvida. Que é Que a gente não falou bem ainda. louca. Não, então... Mas eu não sei se é a minha cena preferida do filme. Essa, É a mas minha. Sem dúvida, ela é uma cena poderosa. Não, talvez não a preferida do filme, mas ela é a cena que, assim... Se eu acordar suando por algum motivo desse filme, vai ser por causa dessa cena, então... Nossa, é creepy. Que concepção de personagem foda. De Esse é o New monstro. Weird, né? Que é o urso que tá ali modificado. Aí tem duas escolas, né? Você pode dizer que ele é um urso que ouviu ela gritando help me e matou ela e tal. E depois assimilou isso como uma coisa, tipo um papagaio, que usa isso pra caçar, sei lá. Ou você pode entrar mais no tema do filme e usar que ele, como ele consumiu ela, ele abraçou um pouco da essência da mulher, e o que ficou da essência da mulher no urso Foi o medo foi final. o medo, foi o help No me. final, é bem assustador. Eu acho que eu tô mais pra esse lado. Sabendo que eles discutem claramente que tudo que tá dentro do Shimmer tá sendo rebatido, refratado, e dessa maneira eles acabam pegando partes dos outros e tudo mais. É uma ideiazinha, assim, Fofo. que é interessante, mas se você parar pra pensar 2 segundos, você vê que ela é muito boba, assim. Eu gosto da ideia, mas foi um outro jeito de chamar radiação. Mutação foi radiação. Sim. Vamos refratar o DNA. Como assim refratar o DNA? Ela é estranho, assim. Mas tudo bem, pro filme eu acho que funciona. É legal. Acho que esse não é o problema do filme. Acho que o problema do filme é ele ser muito básico em alguns momentos e muito críptico em outros momentos.
As cenas todas de debriefing lá com a Natalie Portman, com o Benedict Wong, são muito explanatórias, muito... primeiro que elas estragam, você sabe que ela sobrevive no final. Segundo que é muito, o que você comeu, é muito ABC pra gente entender o que tá acontecendo. E quando você tá no Shimmer, um monte de coisa não faz o menor sentido, assim, é muito críptico, muito simbolismo. Então, esse alto e baixo que eu tava falando, assim, você é muito, muito intelectual e muito basicão ao mesmo tempo, você não vai agradar ninguém. Porque o cara que quer um cinema basicão não vai entender e o cara que quer um cinema intelectual vai achar que está sendo levado pela mão. Eu concordo com você. Achei uma boa amarrada, assim, desse... Então, esse seria talvez o pior problema do filme. Eu acho que... colocar caviar no arroz e feijão. Acho que é uma boa. Tá. É uma coisa que, assim, tem tudo a ver com isso que você estava falando, Davi, desse conflito de personalidade do filme. É assim, é que tudo bem, o urso acabou dando muito certo por conta dessa creepiness, assim. Agora, a cena do jacaré, que também é outra coisa que ausenta no livro, eu já achei mais uma açãozinha gratuita, vamos pegar os espectadores aí... Pela mão, né? Pela mão. Até porque... pela mão assim, né? Comprometer eles com a trama de um jeito gratuito. Não, até porque, tipo... É a montagem de cinema mais óbvia do mundo. A menina entra na casa, aí ela sai e fica parada na porta. Tipo, estou com as costas pra um lugar que vocês não conseguem ver. Óbvio que ia dar... Tipo, eu vi a cena começar e falei, tá, como ela vai morrer? Você tá num Alien vs Predador da vida. O ponto era, ela não ia morrer ainda, porque o ponto dessa cena era mostrar que a Natalie Portman tinha um passado militar. Não era o ponto de matar alguém pra fazer a gente ficar ligado à história, que é o ponto do primeiro aparição do urso. Eles matam alguém que era a mais fofinha, a mais boazinha, a que todo mundo gostava. Ela morre e aí, tipo, cria a ligação de você falar, não, stakes are real, né? Tipo, aqui dá pra dar merda. Exatamente, o perigo é real. E é legal, porque a sequência do jacaré, pra mim, ela é tipo... look at the flowers, né? Tipo, olha essas... É tudo... Todas são plantas diferentes, mas estão todas no mesmo... Todas as flores são diferentes, mas são a mesma planta. Que loucura, como isso aconteceu? E aí aparece o jacaré com 3 arcadas dentárias, como se fosse um tubarão. Aí, caralho, que... É bem didático essa parte. Então, é diferente. Tá, legal, beleza. Querendo deixar bem claro. Pegar pela porque, mãozinha. Tem um elemento do filme que, particularmente, muito pessoal meu, assim, me incomodaria muito, mas ainda assim... Como eu gostei de todo o clima, do visual, da trilha sonora. Daquela canção dos flashbacks dele, eu preciso depois saber, se vocês não sabem o que é, o pessoal ir atrás. Achei muito linda. Toca 2 Crosby, vezes. Stills and Nash, eu acho que é. Olha só. Inclusive, é uma coisa de tom do filme que é estranho, porque é uma folk song, assim, que não tem a ver com o clima do filme, no geral. Eu não achei ruim, mas eu achei estranho. Você queria um Radiohead. Quer dizer, né? Isso daí Talvez. é um jeito rápido de mostrar a intimidade que eles tinham pra, quer dizer, subir o stake do luto dela, entendeu? Mostrar, nossa, que delicinha, eles ali num domingo à tarde ouvindo esse som e acabaram de fazer amor, ou estão pra fazer amor, e tem química entre eles, né? Mostra tudo isso. Mas e vamos falar a uma verdade. curiosidade no livro, eles estavam a ponto de se divorciar antes de ir. Então fala-se muito sobre o silêncio deles, a ausência. O próprio marido tinha um apelido para ela que é Ghost Bird, porque ela era fechada, ela é fria, ela não fala. E eu ia falar isso. Vamos falar a verdade. Era um relacionamento já estranho antes do cara voltar do nada. Sim. Eu achei em alguns... Passa isso pra vocês? Eu senti... Tem o flashback da cama, quando ele tá indo. Ela tava traindo ele. Ela tava traindo, é verdade. Quando ele é draftado e tal, tem o flashback na cama que é tipo... você já tem de ir? Já. Tem de ser... Fica um pouco aqui comigo. Não, tem de ser agora. Tá. Então, mas aí tudo bem, porque aí é ele indo pra missão secreta, Não, mas... quer dizer, é um lugar que ela tá... Tiagão. Eu fico pensando assim, as outras cenas, porque isso daí, na linha do tempo, é o último instante antes da missão de ele voltar. Sim. As coisas antes, pra mim, não tinha passado. Tudo bem, depois você tem informação de ela tá traindo ele e tal. Você vê mais o sofrimento dela sem ele do que
cenas muito... tipo, a cena principal deles juntos é o sexo. Quando ele faz cócega nela, ali Ela tem uma ri, química legal. Então, é isso que ficou forte Mas pra mim. o resto pra mim não me pegou, não. Eu achei... E o choro dela, né? A dor dela é muito séria, é muito real. E aí é uma cena que a atriz mandou muito, a Natalie Portman. A hora que ela chora ali, que tá sentindo a falta dela. Pra mim, até um susto quando ele aparece na porta. Eu falei, pera, eu acho... Pra mim era sonho. Eu acho que eu tô na ordem errada aqui. Eu flashback. quase quis voltar pra ver se fazia sentido. Não, quase não. Eu voltei. Eu falei, não, pera, isso não tá fazendo sentido, eu devo ter pasmado. Aí eu vi que eu não pasmei. E aí, tipo, ele volta. E é por isso, só por isso que eu... Quando você foi falar do Arrival, eu quis te interromper, assim. Porque ela não é chamada como a pessoa que vai resolver. Ela cai lá no meio. A Amy Adams, né? No Arrival, ela é chamada como a pessoa que vai resolver. Ela não. Ela vai... Ela, tipo, ela tem ela tá ali como membro associado do marido que acabou de voltar. O marido volta... Mas deixa ela aí na expedição. Sim, mas aí ela se faz valer. Ela tá lá, ela fala, eu vou nesse cacete. É engraçado que Ela no bate o livro pé. ela levanta uma hipótese de terem chamado o marido dela pra que ela se envolvesse depois. E como se ela fosse o objeto ali que eles queriam na missão. Porque ela já era da reserva e o cara não. Não, ela não é do exército no livro. Ah, no livro não? O marido tem alguma coisa de exército, mas ela não. Entendi. Ela é bióloga mesmo. E as entranhas acadêmica. no livro? Não tem entranhas. Não tem. Não, tem correndo? Então, é uma cena super interessante, bizarra, Creepy as fuck. Mas o formato da cena eu achei péssimo. Nós achamos aqui um gravador, uma câmera que está com bateria meses depois, que vai passar exatamente só a cena que a gente precisa ver para ficar... Não, eu reparei do Oscar Isaac ficar metendo a fuça dele para mostrar, olha, é o marido dela, viu? Olha, é o marido dela. Ninguém filma assim, porra. Sim. Tá vendo isso daqui? Você tá vendo isso daqui? Sei lá. Achei... Então, como é que pode, né? Um filme que ele tem os temas complexos, né? Câncer, mutação, autodestruição. E ele faz umas coisas basiconas. Assim, Você tinha notado isso no Ex Machina, esse tipo de vacilo? Porque são parece que o diretor... Não lembro. Era iniciante. Mas acho que não. Eu não gostei do Ex Machina, mas acho que por outros motivos. E você, Thiagão? Você notou isso? O cara é um bom roteirista, cara. O cara é um bom roteirista. É ótimo, mas a gente não tá falando dele como roteirista agora. Bom. A gente tá falando das escolhas dele de diretor. Sei lá, o meu problema com o Ex Machina, eu também nunca tinha pensado muito assim na minha expectativa do que eu queria que entregasse, que o filme não entregou, que foi o caso do Davi. É alguma coisa assim pra mim de que talvez seja bem parecido com o do Davi, assim, sabe? Que tá tudo certinho no filme, bons atores, lindo visual e tal, mas falta um chance, assim, sabe? Falta as coisas estarem um pouquinho mais, sei lá, no lugar certo no filme. E você me falou que um problema... Você falou agora que um dos problemas desse filme é que quando ele vai entrar num tema cabeçudo, ele não aprofunda. Do Ex Machina, sim. Não. No Annihilation. É uma reclamação específica minha do Ex Machina. Agora no Annihilation, pode ser também. Acho que o Extermínio tem umas cagadas de roteiro monstra. E a dele? Sunshine tem cagadas de roteiro homéricas no final, né? Mas nem até... Esse filme faz muitos anos. Que é um favorito nosso. Preciso rever, inclusive. Também preciso rever. Eu vi em VHS. Então, porque aí o meu problema é assim, de repente seja uma coisa que é um costumaço do diretor. Ele tem bons temas, ele tem boas estruturas, e aí quando ele vai entrar na parte pesada, ele talvez não saiba como fazer isso. Pode ser. Quando ele vai pôr você para debater realmente o tema, quando ele vai deixar você pensando nisso depois, ele talvez não saiba chegar. Se é uma coisa que Pra mim, Extermínio é um filme muito legal até chegar na casa com os militares. E aí um cara que era um borra-botas, não sabe, precisava de todo mundo para defender ele, vira o super-homem e resolve o problema. E eu falo, mano, não, aqui você me perdeu. Eu tava dentro do filme até aqui. A hora que esse moleque vai lá, me solta o zumbi que tá preso, que é o cão de guarda, abre todas as passagens secretas da casa que você nem sabia que tinha, e resolve o filme inteiro, você fala, pera lá.
O Sunshine eu não consigo lembrar exatamente da pegada. O Sunshine vira um filme de terror, terror de perseguição, de slasher no terceiro ato. Que não era um filme, não era esse filme. Vira outro filme, totalmente diferente. Inclusive, o próprio Alex Garland já reconheceu, o Danny Boyle reconheceu, que foi coisa com estúdio e tal, deu merda lá. Eles não gostam do final também. Aí tem o Ex Machina, que vocês acham que ele não aprofunda o debate. A gente chega no segundo filme que ele dirige e ele não aprofunda o debate. Mas não sei. Eu não sei se não aprofunda o debate. Nesse caso, eu não sei se é esse o caso. Eu acho que ele continua críptico, ele é para ser um filme críptico e eu acho que tem um debate bem interessante, que aí sim não tem nada a ver com o livro, que é sobre isso que até a gente apontou, essa coisa da alteridade, né? O você, o outro dentro de você, perder controle do próprio corpo. Aliás, eu acho terrível body horror, sempre achei. Terrível do sentido de te afetar. Nossa senhora, e como me afeta. Me faz muito mal aquele lá, e graças a Deus é rapidinho, assim. Eu que sou meio míope, eu nem vi as impressões digitais mudando na mão da mina lá. Eu também não consegui olhar, eu vi 2 vezes o filme. Mas tem uma coisinha ali que... Tem um borrinho ali, alguma coisinha que tá mexendo. E a cena... que inclusive tava no trailer e me fez pensar assim, será que eu quero ver esse filme? Acho que não, hein? Hoje não. Outro dia, de repente, se eu estiver bebendo, um dia eu vejo esse filme, que é as porras das plantinhas... Crescendo, que aliás é uma coisa que eu pensei, assim, remete um pouco a essa ideia de... que a menina era suicida, né? Ela era suicida, assim, ela pelo menos já tinha se... Ela se cortava. Automutilação... que também, de novo, tudo a ver com o tema do filme, e aí ela virar uma árvore, tem é super bonita essa coletivo, cena. Uma coisa das árvores, sabe, a floresta dos suicidas. E pra mim, no Japão tem, acho que também um lugar disso no inferno, também algum círculo do inferno do Dante. E pra mim mexe muito, porque, tipo, logo depois da cena do urso, a psicóloga abandona, fala, eu tenho de chegar, abraço pra vocês. E aí tá, tipo... O bastião da nossa sanidade carregando o filme ali, que é a Natalie Portman nesse momento, com a menina que era fofinha, era a menina direitinho. E ela, tipo, tá olhando, ela olha pra mão, e aí tem, tipo, nos cortes, tá verde, onde ela tem os cortes. Aí eu falei, ih, rapaz. Tá infeccionando. Você vê nas dobras do cotovelo. Aí tipo, aí você sente que ela desistiu. E pra mim essa é uma cena que me pegou muito, assim, a hora que, tipo, mas não desiste ainda, e ela, tipo, ela desistiu. Ela vai lá e... Pra mim é a outra melhor cena do filme, é a do urso e a das plantas e pessoas ali. É linda as plantas e pessoas, mas as plantinhas aí no braço dela, meu amigo! Caralho. É dureza, assim, pra mim. E aí eu lembrei de uma coisa que você falou... Sim, super sem querer. Vocês tocaram em 2 negócios, eu lembrei de um filme que eu fiz o paralelo na hora, que eu acho que vocês não fizeram, que é o Event Horizon. Sim, tem um pouco também. Então, puxa, eu acho que é a hora perfeita para recomendar um leak que eu cruzei essa semana, porque a gente, engraçado, não tá falando do The Terror possivelmente ser horror cósmico, né, no episódio irmão desse, das recomendações. Eu tô achando que talvez não seja, viu, agora que eu tive a oportunidade de assistir mais um episódio. Mas esse filme eu acho que é horror cósmico. Eu acho, porque assim... E aí eu vou até citar um artigo que eu cruzei, é de um site desses geeks que eu sempre tinha visto por aí, não sei se é um bom site ou não, mas esse artigo eu gostei, o cara manjava do que estava falando, chama Legião dos Heróis, não sei se vocês conhecem. Desses que de vez em quando alguém compartilha alguma coisa no Facebook e tal. E o cara tá falando assim, 10 filmes de horror cósmico. E o Aniquilação foi o pretexto para ele fazer essa listagem, assim. E um outro que ele coloca que nunca tinha me ocorrido é o Event Horizon. Porque o que tem horror cósmico? É um mal antigo, ancestral, imensurável. Numa dimensão paralela. É loucura. Sim. E body horror. Esses 3 elementos estão quase onipresentes em tudo que é horror cósmico. E tanto esse filme quanto o Event Horizon tem. Então foi super legal essa coincidência e essa volta. E o Event Horizon, pra mim, assim, eu não sei como é que se vocês têm essa ligação com o filme, mas ele me marcou muito. Ele é um filme que eu gravei no meu imaginário pessoal aqui. Então, eu fui descobrir outro dia que é do...
Paul Paul W.S. Anderson. Mequetrefe lá. Sim. Diretor do Nem Mortal fala, Kombat. nem Mortal Kombat. Resident Evil 14, Sim. por aí vai. Mas, porra, você dá um... Quando você dá um Tem o texto... Sam Neill, cara. Quando você dá um texto bom, você dá atores legais... Fishburne. O Sam Neill tá incrível nesse filme. Desculpa falar, ele tá muito... E o Lawrence Ele Fishburne. tem umas mudanças de rosto. É que o Lawrence Fishburne, pra mim, ele sempre vai me carregar. Tipo, é pós-Matrix o Event Horizon já, né? acho que é. Então, pra 2000 mim, e ele já pouquinho. era o Morpheus, meu amigo. Você abre as portas pra mim, eu vou passando, tô com você. Agora, o Sam Neill, ele dá quando ele faz as caras, tipo, do lado de lá, já, quando ele já tá do outro lado, mais abertamente, eu falo, brother, eu ia me cagar. Desculpa, mas eu ia me cagar. Sim. E aí tem aquela frase em latim que fica mudando. Tipo, cada vez eles ouvem um pedaço diferente. I've been listening to the distress signal. And I think I made a mistake in the translation. Go on. I thought it said liberate me. Save me. But it's not me. It's liberate tutte me. Save yourself. And it gets worse. There. I think that says X in fairies. Save yourself from hell. Salvem-se do inferno. Salvem-se do inferno e era a frase inicial, e aí, tipo, eles vão ouvindo, e aí, tipo, vai piorando, e cada vez a frase fica mais, tipo, até uma hora que você fala, realmente, tipo, eles estavam no... E basicamente o Event Horizon é isso, ele passa por um lado que ninguém sabe o que é, e volta. E quando ele volta, ele não é mais o mesmo. Sim. O Shimmer tem um pouco disso, sim. Tem tudo a ver. Vamos indo pro final do filme? Vamos. Então, no final do filme, ela segue a psicóloga pro... Ela não tem... Quais são as opções da Natalie Portman naquele momento? Ela vira árvore e ela vai embora, né? Tipo... Ela segue pro farol, e no farol ela descobre um buraco que parece feito pelo Giger. Sim, esse espaço é bem Geiger, assim. Eu falo Geiger, mas acho que você tá certo. É Giger. Ele é super- Não, a eu gente já escrevi chegou- aqui nas minhas anotações de coisas pra não escrever, eu escrevi assim, Giger Shenanigans, que tem no filme. Assim, Pra sabe, caramba, tipo, pra caramba. todo esse visual e tal, é super. Aí ele entra Ele tem lá... um Giger's Light, né? Porque quando ela chega no farol, aquela planta entrando pelo buraco do... sim. É bem Geiger, Essa organicidade. é gigeriana, mas ela é branca, né? Então, tipo, você quebra um pouco esse visual. A hora que ela passa pelo buraco, aí ela entrou em Alien. Aí fudeu. Aí encontra a psicóloga lá, pirando, e grita o nome do filme, literalmente. Our bodies and our minds will be fragmented into their smallest parts until not one part remains. Annihilation. Que é rapaz. não tem nada mais brega do que um filme Que fala o falar seu o próprio nome. Um filme que tem uma coisa meio misteriosa, né? Um nome não tão óbvio assim. Em algum momento, no terceiro ato, fala This is Chinatown, sei lá, qualquer coisa assim. Tá ligado? E eu vou falar que É assim... o Homer, né? Eu sempre lembro do Homer falando, vai lá, eles falaram o nome do filme. Mas ela fala... Não vou dizer que não tá fora do tema do filme. Tá dentro do filme. Aniquilação. Porque tem a mutação, tem autodestruição. Então a aniquilação tá ali. Mas no livro é outra coisa totalmente diferente. Tipo, no livro, a aniquilação é o code word que a psicóloga tem para fazer a equipe se matar. É tipo um botão de emergência, né? Que ela tem. Caso de tudo errado E ela, como ela é uma personagem muito maior no livro, ela é a vilã do livro e ela não é a vilã do filme. Não. Ela é uma vilã do livro por causa do negócio da hipnose. Ela sabe de coisas que ninguém mais na equipe ninguém sabe. Ela Ela tá manipulando isso não o foi tempo pro todo. filme mesmo. Não foi. Não foi. Ela tá manipulando o tempo todo. A primeira personagem que morre, ela morre porque
Ela mandou. A psicóloga acorda ela no meio da noite. Isso, a personagem principal, a Lena, né, que seria, mas não tem nome no livro, ela descobre lá pra frente, mas assim, ela encontra vestígios pra concluir isso, que a psicóloga acordou no meio da noite, chamou uma antropologista, sei lá, agora não lembro qual era a profissão dela, e falou, vamos lá comigo entrar na caverna, o Parra Torre. E lá ela acaba chegando perto demais dessa criatura aí que escreve poema nas paredes. É uma lesma gigante que escreve poemas. Uma lesma poemas. gigante, que escreve poema nas paredes. Crawler. Ficou faltando isso no filme, assim. Pois é, então eu fico perguntando muito, assim, sabe? Porque é um elemento, que no livro me seduziu tanto, assim, essa coisa do poema. Tem outras coisas, assim, também. Uma vez eles extraem tecido, tem muitas criaturas estranhas, né? E tem umas delas são quase microscópicas, tem formato de mãos. São mãozinhas, assim. Que caem. E aí eles extraem um pedaço do tecido da superfície dela e eles falam que é célula cerebral aquilo. Célula igual de um cérebro humano. Nossa. Na pele. Então é bem maluco, assim, sabe? Tem um grau de loucura. Ah, não, eu não sei se seria too much no livro. É super new weird mesmo. Eu trocaria o jacaré por uma pincelada dessas, assim, sabe? Eles dial down, assim. Distanciar um pouco o filme de outros filmes, assim. O que o filme tem disso é o musgo colorido em todo lugar e o cara explodido de musgo, o cara das tripas. Sim. Que é uma coisa que me lembrou muito o Last of Us. Das criaturas que é um fungo que infecta os zumbis. Não, eu demorei pra ir no jogo. Você pensou série, filme? Fui pra audiovisual, tipo, basicão. Eu falei, Last of Us é jogo, é verdade. O jogo do PlayStation Last of Us, da Naughty Dog lá. Que os zumbis são infectados por um fungo. Aliás, uma imagem muito bonita do filme. O cara todo explodido lá, com as tripas pra fora e cheio de fungo. Não, mas eu acho... foi o máximo que chegou nesse nível, assim, do... Acho que falta, hein? Acho que faltou essa parte pro... E é super interessante, né? Outra coisa, assim, é interessante, que é muito mas não faz intrigante. sentido. Não, mas tudo bem. Mas aí a gente também... Aí é cedo pra gente julgar que só leu o primeiro livro, assim. Vamos ver como é que isso fica na big picture. Mas, assim, uma outra coisa, assim, que também que é um elemento que intriga bastante, assim... Então, todos são hipnotizados e eles acham que eles hipnotizaram só para fazer a passagem para entrar. Mas daí eles podem estar hipnotizados até agora. Então, mas o que acontece é o seguinte: na primeira entradinha no túnel, a Natalie Portman não. A bióloga. A bióloga, né? Eu já estou misturando tudo. A bióloga encosta numa das letras, ela estoura em esporos e ela inala esse esporo. E aí a única coisa que ela percebe... Prometeus total. Então. E aí a única coisa que ela percebe de diferente por ter inalado esporos é que ela ficou imune à hipnose. Então ela começa a ver a psicóloga tentando hipnotizar os três, ela se finge de hipnotizada para não levantar suspeita. Então isso no livro é o que melhor funciona, aliás, eu acho, em termos de trama, de fazer a gente virar as páginas. É esse aspecto, assim. Mas esse aspecto de ter mais coisa acontecendo dentro da área é muito bom para uma bióloga, né? Tipo, o que ela faz no filme é muito menor. Sim. Ela não faz assim, tipo, ela não tá lá dentro para analisar o que acontece biologicamente. Ela do nada resolve pegar o sangue dela e fazer um teste porque ela teve um papo e aí ela percebe que já tá acontecendo com ela. Mas é, tipo, dois paralelos que eu vou fazer. Duas coisas que eu pensei ao mesmo tempo. Pra mim, o que fica é uma missão para chegar até o farol e voltar. Porque ninguém fez isso. É isso. Então, o fato de uma ser bióloga, a outra ser psicóloga, a outra ser... Física militar, paramédica. Tanto faz. Se fosse 5 maluco militar tosco, era a mesma missão. Ela não tem de voltar com nada. E a segunda coisa que eu gostei... Isso é uma coisa que eu gostei, que eu posso falar. Esse filme não foi vendido como um filme all-female characters. Tipo, todas... Filme o quê? É um filme só de mulheres, né? Tipo, os principais personagens são mulheres. Não precisava ser. Então, ele não foi vendido como isso. Eu adoro, porque, tipo, Caça-Fantasmas novo. Todas são mulheres e a Janine é um homem. Bonito. É tosquinho, é super tosco e faz parte da venda do negócio. Esse não, esse é um filme que são 5 mulheres porque elas têm motivo pra estar lá. O livro é engraçado. O livro prefiro não tem assim. tanto isso, não. Eu também super prefiro, que nem você.
Mas no livro, é porque isso eu só nunca lembraria, né? Mas depois do convite de vocês, eu dei uma folheada no livro para refrescar a memória. E eu cruzei com um trecho que ela fala assim, dessa vez... no livro é a 13ª expedição, e ao longo do livro ela descobre... quer dizer, enquanto a Área X, teoricamente, tem 3 anos, ela descobre que a Área X tem para lá de 50 anos. Desde os anos 50 já tem coisas estranhas acontecendo lá. Não tem meteoro no livro também, não tem nada... Então, evento óbvio, catástrofe. então é um super mistério, assim. Porque era o que eu ia perguntar, eu ia falar, mano, essa lesma era o meteoro? Nada, então não tem meteoro. A gente não sabe o que é, se é radiação, que lindo. se é sobrenatural, se é... Só melhora pra mim. Um fenômeno qualquer, natural, vai saber. E ela fala assim que dessa vez a expedição, entre todas as variáveis que eles tentam aplicar e isolar entre uma expedição e outra, dessa vez eles resolveram fazer só com mulheres a expedição. Eles têm um motivo... Tem um pequeno motivo, mas eu concordo com você, enriquece mais assim, simplesmente são mulheres, e aí? Qual é? Qual o problema, cara? Aí no final do filme, depois que a mulher explode, a psicóloga explode em aniquilação, A Natalie Portman encontra o Ubermensch. vira um orbe estranho ali, entrando em si mesmo, assim, girando. E que trilha nessa cena. Sim. É muito pesado. Som é muito ela aumenta muito a tensão do... E o tempo, eu gostei, isso eu achei um dos pontos fortes ali do filme. Aí tem a cena de... Era só isso que eu queria falar do urso ser a preferida pra mim, é tudo isso, até a dança. A dança interpretativa ali. Mas, por favor, continue. Aí ela vira... Primeiro ela vê o que aconteceu com o marido dela ali, porque tem outra câmera super conveniente para mostrar exatamente o que aconteceu, que é ele encontra o doppelganger dele e se mata com a granada de fósforo. Que, aliás, é uma cena bem interessante também. Bem interessante. Eu sou absolutamente contra o formato da cena, na estrutura do filme. Como ela chegou... Que aquela camerinha ali, pra mim, é muito furada. E quanto tempo foi? 6 meses. E a bateria da câmera... Bateria é uma coisa, né? Mas é lazy storytelling. Sim, sim. Não, eu acho assim, como no livro cena, também, né? Ela é encontra bom. o diário dele. É o diário. Também escrito. é super lazy storytelling. Mas é como e a cena é construída de uma maneira legal. Tipo, o vídeo é legal porque você não vê que é o doppelganger dele. Sim. Até meio que o meio da cena, assim, quando ele aparece. Mas eu já imaginava. A hora que... Não sei se eu já imaginava. Eu já imaginava. Eu já falei, vai ser ele que vai aparecer. A voz era a mesma de quem tava por trás da câmera. Aliás, uma coisa legal do filme como um todo é que, como o tema do filme é essa tal de refração, as pessoas vão pegando a característica dos outros. Então, a tatuagem de 8 que estava no braço da paramédica, da Gina Rodrigues, aparece no braço da Natalie Portman no final do filme. Valeu, Davi. Eu escrevi assim, tatuagem aqui, porque eu falei assim, ela não tinha essa tatuagem. Não Antes, tinha. uma hora, no interrogatório, ela tá com a tatuagem, mas eu não... E nessa cena do Oscar Isaac morrendo, isso não foi eu que peguei. Eu vi uma crítica do filme que fala isso. A fala dele, ele tá com sotaque do sul, tá com sotaque caipira, que ele não tem no resto do filme. Então ali... Qualquer coleguinha da expedição dele. Provavelmente foi uma mistura que ele teve. Que interessante isso. Então, ideias essas super coisinhas legais. crípticas é o que vai fazer esse filme ficar firme no status de cult. Aí, daqui 20, 30 anos. Aí ele se mata, aí o doppelganger aparece, eles fazem aquela dança interpretativa lá. Foi o motivo pelo qual escolheram... improvisação aquilo. Foi o motivo pelo qual escolheram a Natalie Portman, né? Ela fez o ela Cisne é dançarina. E aí falaram, vamos lá. Ela é casada com o dançarino. Ela é casada, é coreógrafo do Cisne Negro. Aí tem uma hora que o doppelganger, que ele parece feito de metal, né? Uma coisa pesada. Sim. Dá uma prensada nela na parede que eu jurava que ele ia fundir com ela. Que ele ia, tipo, fagocitose, sabe? Sim. Pareceu mesmo. Mas aí a volta é super de balé. A queda dos dois no chão é super de balé. Assim. E dá pra ver que ele tá aprendendo como o movimento dela. E aí tem uma cena super legal quando ela tá quase formando a cara, que é super creepy. Ela pega a granada e põe na mão do doppelganger que tá formando.
E ela faz uma cara mais creepy ainda, que é a cara da Natalie Portman, séria, tipo, sem expressão, com aquela granada explodindo na mão dela, tipo, como se nada tivesse acontecendo. Tipo, tá bom. E aí, com isso, o Shimmer não desaparece, mas o... O motivo, talvez, o Shimmer desapareça com o tempo. Essa sensação que o filme me deu. Porque ali... E reverte o estado do marido dela, né? Depois a gente Ele descobre. acorda e tal, mas ele não, eu acho que não reverte... Aí a gente entra na discussão final, porque ela... Não é o marido dela. não é o marido dela, é o E, doppelganger. teoricamente não é ela. E ela já não é... ela. É ela, Só que mas ela já não é mudada. mais ela. Ela olhou no... Mudada. Ela viu o Ambermensch, ela olhou no abismo, e o abismo olhou de volta, então ela não é mais ela. Ela tem um brilhinho no olho, literalmente. Um olho de cada cor. Essa é a parte que abre mais para debate do que vai ser a partir daí. Essas reticências do filme eu gostei, assim. Sim, sim. Que existe no Ex Machina. Não vamos falar de spoiler do Ex Machina, mas o filme também acaba num aberto igual a esse filme. Os dois filmes acabam muito abertos. E esse final dela com o olhinho brilhando me lembrou duas coisas. Me lembrou Invasion of the Body Snatchers lá, tipo, o fim, que é exatamente isso, tipo... E me lembrou um pesadelo que eu tinha constante. Eu tive várias vezes enquanto eu cresci, era um pesadelo que eram invasores de corpos, tomavam o corpo das pessoas, e você só percebia porque o olho brilhava em vermelho. E aí eu fujo em São Sebastião inteira, que era onde o sonho se passa. Mesmo quando eu tô morando em São Paulo, já eu tinha esse sonho, era em São Sebastião. E aí eu consigo voltar pra minha casa. Finalmente, tipo, salvo, depois de ter sido preso, voltado, não sei o que lá e tal. Salvo, eu tô bem, e eu abraço minha mãe que tá me esperando. E o olho dela brilha vermelho. Então, na boa, meu, é mais que isso tudo, é o thriller do Michael Jackson. Também. Thriller do Michael Jackson. Foi num pesadelo, tá tudo bem. E o olho no amarelo. Sim. É exatamente a mesma coisa, é verdade. De repente você teve isso por causa do thriller. Tava no teu inconsciente Pode ser. aí o thriller. Não, eu nunca dei o crédito de roteirista pra mim desse sonho. Tipo, não, esse daí... Então tá, então o filme é isso aí. O filme é esse. Eu acho que é isso. Annihilation. Você vê, a gente falou Alex de um monte de Garland. coisa super legal, tem ideias super legais, mas ele deixa a desejar em tantos pontos que desanima. Então, eu assim, tenho certeza na minha vida, falo assim, sem nenhuma dúvida, verei esse filme muitas outras vezes. Eu revi depois de ler o livro. Eu assisti Porque- o filme, reli, e aí... Porque eventualmente, se ele entrar pra uma... Se ele entrasse no curso básico e entrasse pra TV, eventualmente, toda vez que estivesse passando, eu iria parar e acabar assistindo. Não, pode ser que eu não assistisse inteiro, mas um trecho longo. A cena do urso, com certeza. A cena do urso, com certeza. Então, assim, eu acho que esse aspecto dele se virar um filme cult, que vai ser debatido, que pessoas vão encontrar outras coisas, como o sotaque, a tatuagem. Tenho certeza que a gente não reparou em tudo. Vai aparecer mais coisas. E eu acho que ele tem um aspecto que ele tem uma cara de filme que vai durar. Sim. Com pouco público, mas é o cult, né? Status cult. Então é isso aí. Para falar com a gente, de novo, o que vocês acharam aí do Annihilation? Gostaram? Acha a gente no podcastcatchingup@gmail.com. Ou no Facebook, que é facebook.com/podcastcatchingup. Ou acha a gente no Twitter, eu sou @dedonato. Eu sou @odesinformante. E quiser falar com o Thiago Marinho, Fala com a gente. A gente agora tem o passe dele. É isso aí. Manager do E Thiago. eu queria só dar uma notinha assim que eu vou pedir pro Davi depois colocar o link desse artigo aí do Legião de Heróis, porque para quem curte, se interessa por horror cósmico, ele tem dicas de filmes que pouca gente ouviu falar, tipo a Sociedade Oficial de H.P. Lovecraft, tem uns filmes que foram produzidos com baixíssimo orçamento, que o cara que escreveu o artigo elogia bastante e tem umas coisas interessantes. Eu acho que achei que é um grande conhecedor de Lovecraft que escreveu. Aliás, bem lembrado, tudo que a gente fala aqui, todos os filmes, dicas e tal, tá na descrição do episódio. É só clicar. Aí no seu podcast mesmo, no aplicativo, no episódio, no show notes, também na página do podcast também. No episódio inteiro, tá tudo com link bonitinho. O link do MDB, link do Netflix, se tiver no Netflix. Então, deem uma olhada lá. Da visão trabalha, gente. Da visão trabalha. Alguém aqui precisa. Então é isso aí. Até a próxima, gente. Um abraço. Valeu. Obrigado por terem me chamado. Outras virão. Com certeza.